possível surtar numa crise de pânico? Recebi essa pergunta no Instagram esses dias. E eu imagino que essa seja uma pergunta que está aí no coração de muita gente que pode estar sofrendo de transtorno de pânico, né? E essa pergunta é muito plausível, porque uma das sensações mais predominantes numa crise de pânico é a sensação de que vai enlouquecer ou de que vai ter um ataque cardíaco, né? Que é o que mais as pessoas pensam. Mas essa pergunta tem muito sentido também biológico. Primeira coisa, transtorno de pânico é um transtorno de humor. Todos os transtornos de ansiedade estão dentro da classificação do que a gente chama de transtorno de humor, tá? Na psiquiatria, o humor é diferente de pensamento. Apesar da gente saber que pensamento e humor andam juntos, né? Quando você está pensando uma coisa, seu humor altera, são entidades diferentes pra gente. E transtornos de humor são uma coisa e transtornos do pensamento são outra coisa. E por que eu tô te dizendo isso? Porque é o seguinte, quando a gente está falando de surtar dentro de uma linguagem da saúde mental e da psiquiatria, a gente está falando de surto psicótico, que é, no popular, como as pessoas chamam e não nós, chamam de enlouquecer. O surto psicótico tem como característica a alteração do conteúdo do pensamento, ou seja, uma pessoa que surta, ela tem nesse surto características de delírios, né? Quando fala coisa que não faz sentido, uma história que não é coerente, né? Que não tem a ver com a realidade do momento, e alucinação, né? Pode existir alucinação auditiva, por exemplo, ouvir vozes, ouvir pessoas que não são muitas vozes na cabeça, né? Isso é a simplificação da explicação sobre o que significa um surto. Então, para existir um surto, é preciso ter alteração do conteúdo do pensamento, tá? Na crise de pânico, o que acontece é que na hora da crise, o corpo se encharca de cortisol, que é o hormônio de estresse, e noradrenalina, que se converte em adrenalina, certo? Na região cerebral responsável pelo medo, que é a amígdala cerebral, ali é uma região responsável pelas emoções, tudo aquilo ali fica encharcado de noradrenalina, de adrenalina. E nesse momento, essa região do medo está hiperativada, que a gente chama de amígdala hiperreativa, né? Quando ela está hiperativada, a única preocupação que o seu cérebro tem é de fazer com que você queira se livrar do lugar que você está, se livrar do suposto perigo que está ali, que não é necessariamente real. Por isso que é um problema, que é um transtorno, né? Aquilo que você está morrendo de medo e que você entrou em crise, começou a ter falta de ar, começou a ter sensação de aperto no peito, tudo decorrente dessa alteração hormonal e dessa alteração de neurotransmissor, é tudo nessa região. E aí é como se a região responsável pela capacidade de pensar e avaliar racionalmente uma coisa estivesse como se fosse bloqueada. E aí você não consegue pensar direito, você só consegue entrar em desespero e acha que vai surtar, porque a sensação é de que você não está no controle. Mas eu queria te dizer uma coisa, não acontece surto nessa situação. É a sensação que você tem de que vai surtar que faz com que você tenha esse grande medo e que você tenha essa dúvida, e por isso que essa pessoa me mandou essa pergunta. Mas não, uma coisa é surto, outra coisa é uma crise de pânico. Essa alteração de humor que acontece, essa alteração biológica que acontece numa crise de pânico e que faz com que a parte emocional fique hiperativada, especialmente de medo, e a parte racional fique como se fosse incapaz de avaliar se faz sentido ou não o seu pensamento, é que está causando essa sensação e toda essa dúvida se é possível surtar ou não. Entendeu? Provavelmente, se você já teve uma crise de pânico, pode já ter tido essa dúvida, exatamente porque esse é um dos maiores medos, né, da pessoa que tem crise de pânico. Então, fora o grande medo de ter um colapso cardíaco, esse é o outro maior medo. Mas eu tô aqui exatamente para te dizer que não.
que não é possível, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é a alteração de humor, outra coisa é a alteração do conteúdo do pensamento. É tão tal, né, tão característica essa incapacidade de racionalizar na hora, né, e de ver se você tá realmente capaz de pensar direito, que quando a pessoa tá numa crise, dificilmente um familiar ou alguém que tá perto consegue acalmá-la só dizendo, vai ficar tudo bem, não, fica calma, não tá acontecendo, você não vai ter um ataque cardíaco. A única coisa que a pessoa consegue pensar é que tá sim, meu peito tá doendo, eu tô com falta de ar, tá me faltando ar, preciso sair daquele lugar, preciso respirar, porque ela não tem capacidade naquele momento de avaliar racionalmente se a sensação que ela está tendo é uma crise ou se ela realmente está passando mal no sentido cardíaco real, tá? Mas não é possível surtar numa crise porque a alteração é completamente diferente de uma alteração de um surto psicótico, ok? Espero que isso tenha te ajudado e tirado essa dúvida. Se você tem mais uma dúvida associada a esse sintoma, ou tem algo que você queira perguntar sobre isso, escreve aqui embaixo, compartilha com alguém se você acha que esse vídeo vai ajudar, né? Se inscreve aqui para receber os próximos vídeos e no próximo vídeo eu tiro uma outra dúvida e te ensino uma outra coisa de como melhorar seu estado ansioso, seu estado de tristeza ou a sua saúde mental. Até o próximo vídeo.